Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre a profissão do radialista e do profissional da televisão. E para isso conversaremos com a Roberta Martinelli, que é graduada em Rádio e TV pela FAAP, é apresentadora e uma das criadoras do programa Cultura Livre na Rádio Cultura Brasil e na TV Cultura. É professora de jornalismo cultural em rádio na pós-graduação da Fundação Armando Álvares Penteado. É atriz formada pelo Teatro Escola Célia Helena. E o Bruno Bock, que é graduado em Rádio e TV pela Anhembi Morumbi, foi editor, finalizador e também diretor em produtoras em São Paulo. É diretora da produtora de conteúdo Agência Blues. Fez consultoria criativa para projetos focados no público jovem na Sky. Ganhou vários prêmios de produção audiovisual para a internet. É diretor e apresentador do canal Pipocando no YouTube. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, com uma piada a respeito da profissão. Olha, tem uma piada que eu escuto desde que eu me formei, quando perguntam o que você fez de faculdade, eu falo, fiz rádio e TV, aí as pessoas falam, pode consertar aqui, minha TV, meu rádio. Essa acho que é a piada mais recorrente para quem faz rádio e TV. Ninguém sabe muito bem o que é a profissão, acho que a gente conserta. E você já consertou algum? Nunca. Eu também não. Não sei. Bom, se tiver uma história que eu vou contar, que é uma história que eu passei, na verdade, no meu primeiro dia de trabalho, e que eu acho que tem um pouco a ver com a profissão, foi que meu pai pediu se meu irmão poderia me arrumar um trabalho, porque eu ia dormir muito tarde todo dia, e acordava muito tarde. Meu pai achava aquilo o meu esquisito, então falou, arruma um emprego para esse menino. E no meu primeiro dia de emprego, eu cheguei 2 da tarde, fiz a minha entrevista de emprego, e nesse dia eu fui contratado e saí de lá às 4h30 da manhã com o meu chefe. Então foi interessante porque esse primeiro dia de trabalho já mostrou como é que seria um pouco da carreira ou da experiência profissional de quem realmente está a fim de entrar de cabeça em uma produtora. Então, vamos, a partir dessa quantidade enorme de trabalho, falar qual é o trabalho no rádio e TV. Ele não conserta a rádio e TV, então... É um monte de coisa, né? Você pode apresentar, você pode ser locutor de rádio, você pode ser produtor de TV, produtor de rádio, você pode ser editor, diretor, diretor de TV, que é diferente do diretor, câmera, o que mais? Eu acho que muita coisa, né? Muita coisa. O curso Roteirista. O curso de rádio e TV que eu fiz, Silvio, me deu habilitação de 2 anos de roteiro. E eu julgo que esses 2 anos de roteiro foi o mais importante da universidade, porque os 2 anos depois que tem práticos, essa prática ela muda muito. Então, antes era um ciclo tecnológico que durava 4 anos para se renovar e para mudar a tecnologia, hoje é 1 ano, é 6 meses, as câmeras novas aparecem agora a cada semana. Então, realmente, você se focar em um curso, ou você querer um curso que te dê a visão técnica do mercado, ele é algo que realmente vai ficar obsoleto rápido. Então, eu acho que mais importante do que a técnica é a parte conceitual, que no curso de rádio e televisão, talvez por ser um curso técnico, é onde é menos valorizado. Mas eu acho que também você aprende um pouco... É engraçado que você faz o curso de rádio e TV num momento, aí você aprende aquele momento, né? Mas eu vejo meus chefes, por exemplo, né? Eles já editaram com fita, já fizeram um monte de coisa, né? Na rádio, eles cortavam e editavam colando, né? E aí acho que enquanto você está lá fazendo, você vai conhecendo o que vem depois, né? As coisas que chegam. Eu sou locutora de rádio também, eu opero a mesa. A mesa muda, e aí você vai aprendendo lá. Óbvio que eu aprendi com uma. Aí quando chega lá já tem outra, aí você vai indo e aprendendo. Então acho que o rádio e TV é um curso de momento. Você controla a hora que fala, a hora que entra a música ou a entrevista, é isso? Não tem mais uma outra pessoa. Às vezes tem, às vezes não. Sei. A FM tem, a AM não, eu sou da AM. Então depende, e depende da rádio, a maioria das rádios é o contrário. A AM tem, a FM não. Então tudo isso acho que você vai aprendendo fazendo, que é muito difícil fazer um curso de uma coisa que muda tanto, né? Então, acho que você aprende o momento do curso. Por isso, eu acho que muita gente está fazendo cinema mais para fazer televisão. Né? Porque hoje as pessoas querem fazer série. Eu acho que é o que mais querem fazer é série, né? Eu ia até perguntar, qual é a diferença do curso de cinema, ou da profissão do cinema,
da profissão De rádio da pessoa TV. que mexe com rádio e TV? Acho que é o produto final, né? No fim. É o cinema e o rádio e TV. O cinema é a longo prazo, né? Muito tempo tudo. Ele falou de virar à noite, né? Quem vira à noite, muito vira à noite é o pessoal do cinema, bastante, né? E de pessoal de produtora, que faz que eles têm, sei lá, 1 ano, 2 anos para fazer o produto deles. A TV não tem isso. A TV tem um dia, vai, próximo, o outro. Programa diário, programa semanal, novela, série, tudo isso é muito rápido. Eu acho que a diferença um pouco é isso, assim, é o produto final. Cinema você pode trabalhar, tanto que você vê alguém começando um filme e lançando o filme anos depois, né? Quando eu entrei na universidade, me parecia que existia muito mais diferença entre os cursos, porque os meios eram diferentes, então a televisão estava em um momento diferente, o cinema estava em um momento diferente, né? Com a convergência dos meios, que é algo que aconteceu há pouco tempo atrás, recentemente, o que você produz para cinema hoje é visto no YouTube, o que você produz no YouTube pode ser passado em uma sala de cinema, então as coisas misturaram. Então eu não consigo mais ver aonde começa um e termina outro. Quando alguém me pergunta hoje se eu faço audiovisual, faço rádio e TV, eu recomendo hoje fazer, na minha opinião, cinema, porque está falando mais de linguagem, de arte, de algo que é universal e sempre será universal. Então você vai trabalhar no YouTube, é bom que você entenda de cinema. Agora, eu vou me especializar, daqui a pouco vai abrir a faculdade de YouTube. Eu vou me especializar em YouTube, daqui 2 anos vira outra plataforma. Então o cinema pelo menos é algo universal, que está aí há bastante tempo já e vamos dizer, a 7ª arte. Então se fosse para investir em alguma, eu confiaria mais no cinema como mídia. Eu acho que o charme do rádio e TV é o rádio. Né? É Que mesmo? as pessoas não Que gostam, as pessoas né? nem sabem não disso, ligam sabe? muito, mas o rádio é um charme que a carga horária é menor na maioria dos cursos, quando virou audiovisual ainda, né, piorou, até tiraram ele do nome. Mas o rádio é uma experiência, tem pouca rádio e eu fico pensando, né, como os rádios já contribuíram muito na formação musical das pessoas e hoje não contribuem mais, porque hoje não dá, né, não tem rádio boa. Tem pouquíssimas rádios boas, e aí tem isso também. Eu acho que seria legal hoje na faculdade estudar isso, estudar junto com isso. Você fazer sua própria rádio, porque hoje você não precisa ouvir, né? Você vai lá com seu pendrive. Então, tudo isso acho que seria legal de estudar hoje atualizado, né? Mas eu vejo que também você vê que o jovem, quando ele sai da escola, se ele é um jovem com uma cabeça muito técnica e muito prática, tá? Talvez essa pessoa ela tenha que ir para o rádio e televisão, porque é uma faculdade que vai fazer com que você já trabalhe desde o começo e ela te possibilita trabalhar. Dificilmente um professor de rádio e televisão vai virar para você e vai falar, olha, você perdeu uma prova porque você tem um trabalho. São profissionais da área técnicos, eles sabem como é que funciona o trabalho. Já talvez em uma universidade, numa faculdade de cinema, onde as pessoas estão, digamos, mais aprofundadas em algo, em um conteúdo teórico, talvez tenham pessoas que saiam do colégio e ainda não estão preparadas ou tão maduras para estudar o cinema. Ou se estudarem o cinema, não vão conseguir aplicar isso depois no mercado, e eu vejo muito isso, a pessoa se forma em cinema e depois não consegue exatamente aplicar no mercado. O mercado de cinema ele é muito pequeno, eu conheço pouquíssimas pessoas que realmente estão trabalhando e conseguem se dar bem dentro desse mercado, mas a gente tem um mercado fora do cinema, de internet, de audiovisual, que é maravilhoso e para o jovem tem muita oportunidade. Então, para o cara que está a fim de botar a mão na massa, eu acho que rádio e televisão é mais a mão na massa. Hoje eu acho que a gente tem que falar essas duas profissões ligadas à internet, não é? Quer dizer, não é um especialista de internet, mas as coisas estão se cruzando. Eu estava vendo ontem na TV um programa A Porta dos Fundos, quer dizer, foi ao contrário, a internet que veio para a TV, né? Canal fechado, mas é TV. E antes era o contrário, a da TV ia para... Né? Então, essas coisas são muito dinâmicas mesmo, não é? E acho que hoje é um pouco isso. Eu acho que a televisão tem que começar a se preocupar com isso, né? Para não ficar muito para trás, porque é um pouco isso, assim, você vai sair para gravar com televisão, você sai com uma equipe gigantesca, caminhão, cabo-man, luz, não sei o que lá. E você pode gravar tudo aquilo com uma pessoa, entendeu? O pessoal faz isso hoje. Então, assim, para a gente não ficar muito para trás, eu acho que a televisão tem que pensar isso e começar a se atualizar um pouco. Porque é isso, assim, para gravar em televisão, tudo é um trabalho gigantesco, né? Esses cursos de rádio e TV ensina técnicas, quer dizer, como editar, como gravar, som, luz, ou é mais comunicação?
Olha, o meu na prática não ensinava muito não, ensinava você a ficar do lado do editor, não você mexer na máquina. Então, Sei. se você quisesse editar, você tinha que baixar um programa você no computador e ficar brincando até aprender. Você ficava do lado do editor, você fica do lado do operador de rádio, você fica do lado não sei o quê, mas você não podia operar nada. Que é um pouco assim como funciona na televisão, né? Onde eu trabalho, na TV Cultura, é assim, tem o editor de imagem e o editor de texto. Então, acho que o que... Que não é o diretor. Não, o editor de texto é outro, o diretor é outra. E tem o diretor de imagem, que é outra coisa. O editor de texto, ele fica do lado e ele que edita o texto e que cria tudo o que vai acontecer, né? Então, eu acho que na FAAP, onde eu estudei, você aprende a ser editor de texto, você aprende a fazer essas coisas, mas não operar as máquinas, isso não. No rádio e televisão, Silvio, na minha época você não aprendia, também tinha esse modo, você não aprendia, você não colocava a mão nos equipamentos. E eu sempre questionei muito isso, eu queria saber que faculdade que eu fazia para colocar a mão nas coisas, para ser o técnico da universidade. Porque me parecia uma grande desculpa da universidade abrir mão da parte teórica, técnica, e ensinar a parte teórica, porque justamente pela velocidade e pela dificuldade da universidade naquela época, 10 anos atrás, de lidar com equipamentos tão caros na mão da molecada. Hoje em dia, um editor de vídeo está no celular, eu edito, você pega um iMovie no celular e edita, uma câmera custa $1.000. Eu vendi o meu Uno para comprar uma câmera, tá? Há 10 anos atrás. Hoje eu acho que ela vendeu uma bicicleta para comprar uma câmera, para você ter ideia. Então eu não sei se hoje em dia o grande desafio para o jovem é a parte técnica. Eu acredito que até ele vai mostrar para o professor as tecnologias mais novas. Então hoje eu vejo a faculdade mais importante mesmo, teórico. Os grandes diretores, eles não eram formados em cinema e nem rádio e televisão, os grandes diretores de Hollywood. E eu vejo hoje a molecada mais nova que trabalha comigo tendo uma tendência muito grande de não ir para essas universidades. Então hoje o meu braço direito está indo fazer letras na USP. E eu estou aconselhando ele a fazer isso mesmo. Porque eu não consigo imaginar de que forma 4 anos técnico vai acrescentar para ele no dia a dia da produtora. Se ele estuda numa universidade onde ele não pode encostar nos equipamentos, ele não vai sair técnico. Ou se ele passa 4 anos mexendo em equipamento, no 5º ano mudou tudo. Então é meio complicado essa questão da técnica, né? De quanto a faculdade pode te oferecer a parte técnica, né? Mas a questão que no cinema está colocada, a questão do plano, a questão da luz, a questão do som, isso se trabalha na televisão, é tudo mais ou menos? Você aprende. Mas acho que você faz, como toda faculdade, você faz a faculdade, né? Eu sempre gostei muito de falar e de apresentar. Você tinha essa ideia quando você escolheu ser apresentador? Não, eu fiz um monte de coisa até chegar aqui. É porque deu tudo errado, aí eu virei apresentadora. Mas não era isso que eu queria, nunca quis ser apresentadora. Mas eu gostava de falar. Eu fui fazer faculdade porque eu queria dar aula de teatro e não tinha faculdade. Então, não foi por nada. E no meio do caminho falaram, não, você tem voz boa, você tem que trabalhar em rádio. Bem, aí virou tudo isso, mas... E o rádio virou televisão. E o rádio virou televisão. E aí era, não gosto de televisão, agora eu gosto de televisão. Foi indo, assim, mas eu gostava de falar muito. Então, todos os programas de rádio eu queria apresentar. Então, não, deixa que eu apresento. Na faculdade. O que acabou me trazendo esse lado muito mais, né, do que os outros lados, de produtora, de não sei o que, eu não fazia tanto. Eu, pessoalmente, não acho legal só apresentar, né? Tanto que meu programa, eu que criei ele há um tempão. Então, chegar e apresentar uma coisa que eu não sei o que eu nem acho legal. Não acho esse o barato de apresentar nada. Mas acho um pouco que você faz a faculdade. Tinha gente que queria ser diretor desde que começou a faculdade. Então, todos os trabalhos, eu quero ser diretor, eu quero ser diretor, eu quero ser roteirista. Então, você vai um pouco, porque você vai vivendo essa situação de fazer televisão. Então, vamos fazer um programa de não sei o que lá, um ficção, não sei o que lá. Esse eu não gosto tanto, eu fico mais para trás. Eu faço figurino, eu faço não sei o que, sabe? Então, acho que você passeia um pouco e vai conhecendo. Acho que isso é importante. E gostoso da faculdade. Você também começou atrás das câmeras e foi para frente, né? Também. Eu comecei na universidade, nunca tive a pretensão de ir para frente das câmeras, mas eu me descobri como ator faz uns 2 anos. E nesse desafio de ser youtuber ou de trabalhar com YouTube, você chama youtuber, chama isso? YouTuber, é uma profissão. É uma profissão, exatamente. Não tem Facebooker, tem YouTuber. Mas você acaba tendo que fazer um pouco de tudo. Então, a gente brinca que é one man show. Então a gente passou de uma equipe de várias pessoas para então você precisa ser one man show. Por quê? Porque o que o YouTube paga ainda é muito pouco. Então, para ser viável se produzir algo e o modelo de negócio funcionar,
Começa-se com você se gravando, como o menino vesgo que se gravava pela webcam. Então esse é o modelo de negócio do YouTube. Então eu acabei indo para frente das câmeras. Na universidade tinha muita gente, Silvio, que fez e estava na faculdade porque queria ser apresentador. E eu não acho que o rádio e TV seria a melhor opção. Se você sabe desde o começo que você quer ser apresentador, talvez artes cênicas seja a melhor universidade. Teatro. Eu hoje em dia estou fazendo artes cênicas e estou vendo um pouco quanto eu perdi dessa parte por eu estar trabalhando com a parte técnica. Até o curso de locução do Senac, né? Sim. Que tem um curso tradicional, né? Porque são duas áreas muito diferentes, né? A parte técnica é uma coisa e a parte de artes cênicas é outra. Porém, eu não tenho como você entrar nesse mercado, e isso eu vejo uma tendência dos meus chefes, quem foi meu chefe, quem trabalhou comigo, de você saindo do operacional e indo para a parte criativa ou gerencial. Porque quando você vai ficando mais velho, eu já tô com 30 e por incrível que pareça para minha profissão, já tô ficando velho, eu já preciso de uma pessoa mais novo. Nossa. Eu não sei mais mexer nos novos programas de edição, então eu preciso de alguém muito novo. Eu não sei mais direito mexer nos menus das câmeras e nem nas redes sociais direito. Então eu acabo migrando, como todo profissional, para a parte criativa ou para a parte gerencial. E você tem esses moleques, esses meninos que acabaram de sair da faculdade, que estão cheios dessas informações, para te fazer essa troca. Então é engraçado porque é uma profissão onde, com 40, 50 anos, ou você se estabeleceu e está muito bem de vida, ou, meu amigo, você está velho. E os meus ex-chefes hoje estão quebrando. Então eu não sei exatamente qual que é o melhor futuro da nossa profissão. Mas eu sei que é melhor você ganhar dinheiro bastante até os 40. Nossa! Porque um médico, um cirurgião, está no auge da sua carreira com 50. 40, aos claro, 40. Um profissional de rádio e televisão, eu não sei não se está no auge aos 40, viu? Bom, eu trabalho na TV Cultura, lá tem um monte de auge aos 80, né? Então... Bom, eu fico feliz de ouvir isso. Mas é cultura. Mas E um é um produtor mundo à de parte. rádio e TV faz o quê exatamente? Bom, eu posso falar no meu programa o que a produtora faz. Ela faz toda a parte operacional, tipo, monta equipe, marca horário com a equipe toda. Equipe são as pessoas que vão... Câmera, luz, que horas entra a câmera, que horas entra a luz, que horas entra a maquiagem, que horas entra contra-regra, que horas entra tudo isso, organiza toda essa parte, horário da banda, van das bandas, como as bandas chegam, que horas chegam, comida das bandas. Meio organiza todo o circo para a hora da gravação. Então, assim, depende dela que tudo esteja no horário, chegue na hora certinha para tudo dar certo. Passagem de som, nananana. Então, ela faz isso tudo. Assessoria, manda coisa para assessoria de imprensa, ela cuida de toda a parte operacional do programa. E isso também, essa pessoa também é formada em rádio e TV. Também é formada em rádio e TV, podia ser formada em administração. Então, isso é interessante, porque assim como numa agência de publicidade, que a pessoa se forma em publicidade, mas ela pode ser criação, ela pode ser atendimento, ela pode ser planejamento, na nossa área, por exemplo, na minha produtora, tem um financeiro, que é uma pessoa que tem que entender muito de rádio e televisão para poder fazer os orçamentos, então ela é um produtor executivo, digamos assim. Tem o produtor, que a gente fala que é uma entidade, né, a pessoa que organiza tudo, e quando você se refere à produção, você fala a produção. Então ela é uma entidade, né? A gente brinca que é o casamento da mãe, a produção, com o pai e o diretor. Então você que é uma pessoa organizacional, que sabe se virar muito bem com planilha, que organiza as pessoas, você vai se dar bem em produção. Uma pessoa mais analítica de números, talvez um produtor executivo. Uma pessoa criativa, edição ou texto. O produtor não dorme, o produtor tem gastrite, o produtor fica no telefone, tem essas coisas todas. E um diretor faz o quê? Ele não escreve o roteiro, ele não organiza o espaço. O que ele faz, um diretor? Eu brinco, Silvio, que o diretor, ele é o cara que vai garantir que o produto que o cliente pediu, no caso, vamos dizer, de uma publicidade, seja o mesmo que vai ser entregue. Porque dentro de um processo criativo que envolve, vamos dizer, 30 pessoas, que é a produção de um vídeo, e é uma coisa muito difícil de se fazer, que dá muita briga no meio, então o seu cliente, ele compra uma coisa que ele não tem. Tá? Eu brinco que é como advogado, é só confiança nesse momento. Ele confia em você, ele tem uma ideia e te passa um briefing. O vídeo normalmente sai completamente diferente do que ele estava imaginando e do que você estava imaginando, tá? Mas o diretor é o cara que em todo o processo garante que está de acordo com o que ele combinou com o cliente. Se não tem a figura do diretor, isso se viu dentro de um projeto hoje de internet, por exemplo, na criação de um aplicativo, de um site, não tem a figura de um diretor, tem o que chama de gerente de projeto, que é um diretor sem ser criativo. É só um gerenciador executor, tá? O que acontece? Essa pessoa criativa, ela faz com que toda a parte criativa do projeto tenha um alinhamento. Porque se não tiver essa figura, quando o editor for editar, ele tem uma grande ideia.
ele mexe no projeto. O redator teve uma grande ideia. Todo mundo tem grande ideia sem respeitar todo o fluxo de trabalho, sem conhecer o fluxo de trabalho e sem saber o que o cliente pediu. Então o diretor é o cara que dá a mão pro cliente e fala, fica tranquilo que você vai ter a minha visão sobre esse projeto, tá? É a visão artística. Se você chama 3 diretores diferentes para fazer o mesmo projeto, saem vídeos completamente diferentes, mas vamos dizer, quem está requerindo, quem está demandando é a pessoa que ele vai confiar. No final, se ficar bom ou ficar ruim, a culpa é do diretor. E no caso, e quando não tem cliente, o diretor é o cara que dá toda essa coesão, tipo, que é esse o produto aqui, é isso que a gente está fazendo, é assim que faz, então é assim que corta, é assim que nananã, é assim que a câmera chega, é assim que a câmera vai. Então ele sabe de tudo isso, ele sabe a cara do programa, é ele que dá, eu acho, a cara do programa. E não adianta estudar para ser diretor não, Silvio. Para ser diretor você tem que ser editor, você tem que ser roteirista, tem que passar por todas as áreas. O diretor, ele é o cara que vai sentar com o editor, e se o editor não estiver mandando bem, sai daqui e eu vou editar. É o cara que no texto, não tá legal, então eu escrevo o texto. Então ele precisa ter todas essas habilidades, não tem como fugir disso, senão você não vai dirigir quem? Você não vai dirigir uma equipe nenhuma, se você não souber todas as funções. Então o profissional de rádio e TV também trabalha na área da publicidade, fazendo... Não, com certeza, com certeza. Filmes, eu trabalhei muito na área de publicidade, Silvio, que é uma área que eu não gosto, que é uma área que eu acho muito, como é que eu posso dizer, ingrata. Depois a gente pode até falar um pouco disso, mas essa área contrata muito profissionais de rádio e televisão. A publicidade é o que paga melhor. Então, eu, quando saí da universidade, eu fui direto para uma produtora de publicidade, tá? Porque precisavam de meninos novos que mexiam nos softwares. Em pouco tempo, você já tem um salário legal e eu nunca ganhei mal, sempre ganhei muito bem. Eu nunca trabalhei muito bem. Então, mas seu programa parece que é típico da junção das áreas, né? Ele é rádio, ele é TV e está na internet. Isso. É a tendência? Juntar tudo isso? Eu acho que é, acho que já devia ainda? estar junto tudo há muito tempo, mas acho que as pessoas têm um pouco de... O Cultura Livre começou na rádio, ele era só um programa de rádio, rádio AM. Então, assim, não tem audiência, a rádio AM tem um chiado, né? Não dá, como é que eu faço? Estou aqui fazendo um programa que eu adoro, acho um programa importante. Porque na cultura a FM é música erudita e a AM é música brasileira. Então tem essa divisão e aí... O Cultura Livre era um programa de música brasileira que acontecia hoje, porque na rádio tocava música de qualidade das antigas, mas não tocava nada muito atual. E aí eu fiz esse programa, só que aí não dava. Aí eu falei, nossa, eu vou trazer meu computador de casa e fazer uma Twitchcam pelo Twitter, porque é o jeito, porque aí alguém vai me ver, não tá dando. Aí coloquei um computador e comecei a fazer Twitchcam. E aí comecei a perceber que tinha mais gente na Twitchcam, eu acho, né, do que na rádio AM, que eu não tinha retorno nenhum, né, eu nem via as pessoas. Porque é isso também, né, hoje o teu público tem voz ativa também, não dá para ignorar que eles podem falar no meio, entendeu? Não dá para deixar eles quietinhos, tipo, me escutem, eu que mando aqui, eu que falo. E aí foi isso, a gente começou a migrar um pouco por isso, sabe? Aí foi a Twitchcam, aí foi um vídeo no iPhone, aí começou, tanto que a primeira temporada do programa era gravado com celular, inteiro gravado com celular na TV. Então, acho que tem que juntar tudo e tentar experimentar mais também. E acho que na faculdade é a hora de experimentar tudo, né? Porque depois fica mais... E o mercado também, Silvio, esse mercado é complicado, né? O mercado de publicidade, ele é um esquemão entre um político e um grande empresário, onde eles trabalham com mídia e a criação é só um detalhe. Isso transborda na cadeia inteira, então as pessoas elas não ganham, normalmente não são funcionários formais, não ganham formalmente na carteira. Eu como fornecedor às vezes não recebo, eu tenho que lutar para receber o dinheiro, então é uma coisa um pouco complicada. Eu acho que não tem como fugir da convergência dos meios, porque de alguma forma... Pra você ter uma ideia, Silvio, hoje o meu canal de internet, eu tenho 130 mil assinantes com 1,5 milhão de visualizações mensais. É mais que uma revista, tá? E eu tô vendendo esse projeto hoje para televisão. Há um ano atrás eu fui na televisão e eles não queriam saber de mim. Hoje, com 130 mil assinantes, a televisão tá pedindo, pelo amor de Deus, para colocar aquele conteúdo lá dentro, para ver se ele consegue um pouco de público. Porque realmente é muito difícil até medir dentro de um ambiente de televisão a repercussão, quando a gente está falando de, na verdade, de um esquema ali em cima de dois players, tá? E onde realmente não estamos lidando só com o público. Na internet é o público, é ele que manda. Então eu falo, se hoje a televisão tivesse um box de comentário e de avaliação, eu duvido que a grade seria essa da televisão. Tem muito nome nessa área de curso, né? Quer dizer, a USP chama de audiovisual, a FAAP continua com rádio e TV, mas a Unicamp chama de mediologia, aqui na PUC tem um curso chamado Comunicação e Multimídia, a UFSCar chama Imagem e Som. É tudo a mesma coisa ou esses cursos são diferentes entre si?
Acho que é Que tudo que a você mesma sabe? coisa. Pra mim é tudo a mesma Tudo a coisa. mesma coisa. Mas imagem e som é um nome bonito. Eu gostaria de fazer faculdade de imagem e bonito. som. Eu não gosto muito de rádio e TV, Rádio e gosto de TV audiovisual. não, é. Imagem e som achei bonito, gostei dessa. Você estava falando, para a gente terminar, que caiu o número de procura para a rádio e TV. Né? Por que será se isso está tão em evidência, juntando rádio, TV e internet? Eu acho que as pessoas entenderam um pouco, por exemplo, a Rede Globo, por exemplo, que continua sendo a guia espiritual do universo, infelizmente, na minha humilde opinião, mas todo mundo assiste ainda aquilo, por mais que venha caindo, ainda é muita gente. Começou, eu acho que as séries e essas coisas, profissionais de cinema, e aí as pessoas que tinham esse sonho de aparecer na câmera, que tinham esse sonho de não sei o quê, começaram a achar que valia mais a pena, eu acho, ir para fazer outros Cinema, cursos, ou fazer cursos, cinema, artes cênicas, que chegaria, acho que de alguma maneira, e acho que rádio e TV, as pessoas tinham muito esse sonho. Essa visão técnica. Essa visão de Não, sucesso, de... E o técnico também, Silvio, eu fiz rádio e televisão porque eu queria conhecer, pegar nas câmeras. Hoje em dia as pessoas têm acesso a todas as câmeras. Toda hora. Então, talvez para entender da técnica, você não precise fazer rádio e televisão. Você consegue até hoje em dia na internet entender de tudo. Então acho que a procura tem a ver com isso. Talvez a procura para cursos um pouco mais conceituais tenha a ver com isso. Mas, por exemplo, a USP juntou, né? Cinema e rádio e TV, e aí você escolhe num dado momento. Acho que isso é uma boa ideia, começar todo mundo junto, tendo as matérias teóricas e tudo mais, e aí num momento você decide. Sim, e o próprio YouTube agora está montando um espaço em São Paulo, que é referência. Esse espaço ele tem em Los Angeles, tem em Hong Kong, que é dentro do Instituto Criar, tá, do Luciano Huck. E dentro desse espaço, se você produz para o YouTube, você tem direito a usar todas as câmeras, todos os equipamentos. E eu fui lá, e eu tenho ido lá, e está uma estrutura maior do que muita universidade. Então, olha, de novo vai ter uma revolução no mercado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu agradeço as contribuições Muito obrigada. e até o próximo Desafio Profissão.